Eu sou a Lilian e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre apóstolos. A ideia aqui é a gente fazer um fechamento, concluindo então o que foram essas pessoas, o que elas compreenderam da doutrina de Cristo. E eu queria retomar o finalzinho do último encontro, em que a gente coloca exatamente o que estava acontecendo. Existia uma lei dos homens, que era uma lei que escravizava, que dificultava muito o pobre, o trabalhador, de não cometer pecados e, portanto, de se tornar impuro diante das 613 regrinhas de conduta. Então, Jesus até chega colocando da seguinte forma: venham todos que estão cansados, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, a lei de Deus é uma lei que te traz plenitude, felicidade, te traz a certeza de ser amado, de não ser julgado nos pequenos detalhes da lei. Não é sobre isso. É amar a Deus, amar ao próximo. E isso que Cristo começa a querer transformar na cabecinha dos apóstolos, que eram pessoas comuns e que não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Então vamos lá? Compreendendo o significado da vida eterna, o significado de por que Deus mandou o seu filho para cá. Então, o sacrifício de Jesus. Jesus, veja, ele começa a falar com os apóstolos exatamente isso. Olha, então eu vou ser rejeitado pelos anciãos, doutores da lei, eu vou padecer, eu vou ser morto. Até Pedro, que eu falei, Pedro é aquele cara que toma a iniciativa, pegou Jesus num canto e falou: olha, Senhor, não fala assim. Afinal de contas, o senhor já é um homem santo. Nós aqui estamos super bem, todo mundo é bem tratado. Ninguém quer sofrer, né? Que nem quer se padecer. E Jesus fala: Pedro, você não entendeu nada, né? Pedro, eu vim aqui exatamente para redimir os pecados da humanidade. Pedro não tinha essa consciência, ele tinha uma visão ainda de homem, não do que é que Deus queria, de mostrar a realidade da vida eterna. E é muito interessante que através da ressurreição de Jesus que se abriu as portas do céu, ou seja, no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, gente, veja, isso aqui não é nenhum, ele ressuscitou, não. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus já havia ressuscitado numa cidade chamada Naim, o filho de uma viúva. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Então a ressurreição é uma coisa completamente normal para Jesus. Ele se ressuscitar, né? Jesus era Deus. Até no Deuteronômio tem que Deus volta à vida aqueles que já morreram. Então Jesus fazer isso consigo é uma coisa natural. Mas o que ele, com a ressurreição, ele quis nos dar a conexão com Deus. A partir de agora, aqueles que creem em Cristo, aqueles que amam a Deus e, portanto, seguem os meus mandamentos, não podemos esquecer que a fé sem obras é morta. A gente precisa, sim, suportar a nossa fé de que forma? Amando ao próximo, sendo misericordioso, sendo compassivo, sendo amoroso. Esta colocação da crença em Cristo, ela precisa ser embasada numa conduta de vida compatível com essa fé. Caso contrário, não faz o menor sentido. E assim, a crença na vida eterna. É preciso, gente, compreender que a crença na vida eterna nos transforma aqui nessa vida. Essa vida é passageira. Não adianta estar bonitinha de batom, unha feita, cabelinho arrumado, botox, enquanto meu irmão, que eu sei que precisa de mim, eu ignoro. Então, é preciso que a gente compreenda o que é realmente essencial na nossa vida, que é enxergar que isso aqui é passageiro, que daqui nós não vamos levar nada e que a gente precisa trabalhar a nossa transformação, compreendendo que
toda aquela parte de aparência é bobagem. Jesus, por exemplo, os fariseus rezavam em praça pública. Cristo falou, você quer falar com o Pai? Vai no teu quarto, fecha a porta e reza. Porque aquele que vê tudo sabe que você está rezando por ele. Você vai dar uma esmola, não precisa ir lá no templo, jogar uma quantidade enorme, todo mundo falando, nossa, como ele é generoso, olha, ele deu... Precisa tirar a fotografia que você está dando esmola com o pobre. Não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Vai dar esmola, porque Deus que vê tudo vai te trazer uma recompensa. Deus é bom, Deus é um Pai amoroso. Então, esta é a realidade da vida. A gente precisa trabalhar o que é essencial aqui. A gente tem que entender o significado da igreja militante, da igreja triunfante e da igreja penitente. Quando os judeus pensavam, né, em reencarnação, lembra que eu comentei? Né? Então, eles, depois na quarta geração, ele volta para poder se purificar. Então, muitos não-judeus que voltaram e se converteram ao judaísmo, tá vendo? Ele, na verdade, é de uma outra encarnação bobagem. Cristo até deixou claro isso. Não tem reencarnação. Ele faz aquela parábola do rico e do pobre chamado Lázaro. Então veja, Jesus veio para aperfeiçoar a lei. Né? Alguns conceitos errados, algumas compreensões erradas, Jesus começa a aparar essas arestas e começa ensinando os apóstolos. E os apóstolos vivenciaram isso, compreenderam isso. Cristo morreu, quando voltou, mais 40 dias, veja, lembra, 40, muito tempo. Jesus continua pregando e ensinando e falando, olha, eu vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo, para que vocês possam compreender ainda mais o que eu estou explicando. Então, tudo isso está sendo colocado para os apóstolos. Por isso nos serve de consolo também. Porque, veja, a gente não vivenciou isso. E mesmo eles vivenciando quase 3 anos de vida pública com Cristo, muitas coisas eles não compreenderam. Quando Jesus foi preso, todo mundo se mandou. Né? Então, eles tinham uma visão de mundo muito parecida com a nossa. A gente quer estar popstar, sou amigo do homem santo, a gente quer fama, ser bem tratado em todos os lugares. Isso é o que a gente quer também. A gente quer uma vida de plenitude, uma vida de prosperidade, uma vida que não é a que Deus nos promete. Jesus nunca prometeu nada além de carrega tua cruz e me segue, e assim terás a vida eterna. Então é essa a promessa de Cristo. Aqui a gente às vezes sofre algum perrengue, alguma desgraça, a gente fala, por que, Senhor? Por que, Senhor? Isso está acontecendo comigo? E a pergunta não é essa, a pergunta é, para que, Senhor? Eu estou passando por isso. O que eu tenho que aprender? Que lição eu tenho que aprender e absorver desta vida para que eu possa alcançar a vida eterna? Será que eu tenho que ser mais humilde? Será que eu tenho que ter um coração mais puro? Será que eu tenho que ser mais justo com meu irmão? Por que eu estou passando por isso? Não. É para que eu estou passando por essa desgraça. Deu para entender? E assim vai, gente. Eu acho que é importante é isso. Isso é um processo. Ninguém sobe uma escada do primeiro ao último degrau. Você vai caminhando e vai evoluindo. E ao longo desse processo de evolução, você vai conseguindo compreender, assimilar, absorver, porque Deus está com você. O Espírito Santo está conosco. Jesus disse, estarei contigo até o fim dos tempos. E é isso que nos consola, é isso que nos dá essa alegria. E aí quando você vê o testemunho dos apóstolos, Pedro foi crucificado, saiu pelo mundo, foi condenado por Nero e foi crucificado. André foi crucificado, Tiago Maior foi decapitado, João
foi colocado num caldeirão por Domiciano, um caldeirão cheio de óleo fervente. Ele ficou lá e Domiciano ficou tão assustado com medo dele que mandou prender e exilá-lo numa ilha chamada Patmos, na Grécia. E lá ele ficou e fez o Apocalipse, etc. Até depois que Domiciano já tinha morrido, o outro imperador mandou soltá-lo, ele já tinha 94 anos, ele foi morrer em Éfeso, na Turquia. Mas todos os apóstolos deram seu testemunho de vida, não cansaram de buscar a vida eterna. Agora, veja, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, obviamente, eles falariam, puxa, morreu um justo, morreu um homem santo, que pena. O Pedro e André, o Tiago, o João iam voltar a ser pescador, o Mateus ia voltar a ser cobrador de impostos, e assim, cada um ia cuidar de sua vida, sempre tendo aquela no coração, aquele sentimento tão bom daquele homem que partiu. Não. Jesus ressuscitou, gente. Ele ressuscitou porque nada disso, a nossa fé seria em vão. Ele ressuscitou, ele falou com todos eles, ele explicou o que estava acontecendo e todos falaram, meu, se eu morrer aqui, tudo bem, porque eu vou ganhar a vida eterna, eu estou salvo. Vocês percebem? Não é possível que isso não tenha acontecido. Ninguém dá a vida por um justo, mas todos deram a vida por Jesus. Então Jesus é definitivamente Deus. E é isso que a gente tem que compreender. E a gente tem que tentar, nessa vida, olha, todos aí, se você for ver, Paulo decapitado, Matias apedrejado e decapitado, todos continuaram o seu trabalho, o seu esforço. E aqui a gente tem que tirar isso para um testemunho de vida nossa. Jesus não quer que a gente faça milagres, seja decapitado, esfolado vivo. Não. Jesus quer que a gente cumpra com a nossa vida de acordo com os mandamentos de amar ao próximo, amar a Deus. Então, se você casou, sirva bem a sua esposa, ao seu esposo, dê a ela a felicidade que ela merece, que ele merece. Você tem filhos? Trate teus filhos de tal forma que eles se transformem em seres adultos, produtivos, trabalhadores, que reconheçam em você o seu sacrifício, o seu amor, a sua doação. Você tem pais? Seja generoso com seus pais. Veja, Jesus não está pedindo para você subir o Everest. Ele está pedindo para que o seu testemunho de vida, no final, se transforme numa passagem para a vida eterna. Então, gente, era isso que eu queria dizer. Os apóstolos foram os que iniciaram essa trajetória de ensinamento, nos dando o caminho de salvação. Faça a sua parte, seja corajoso, se entregue, confie nesse amor de Deus, que nós nos tornaremos santos diante dele, nós nos santificaremos, nós nos justificaremos pelo amor. Se pensa que Jesus vai estar lá tomando conta no cadeirão, olha, ele não cumpriu isso, ele não fez aquilo. Não, tudo será apagado, porque nós amamos. Essa é a primeira e única regra que realmente importa diante de Deus. Tá bom? Eu fiz inclusive um estudo, depois eu quero que vocês deem uma olhada, sobre o Didaquê, que também é chamado Doutrina dos Apóstolos, que foi feita no século I, que fala um pouquinho sobre esse amor, sobre o que Jesus espera. E não é mandamentos, regrinha de, olha, vai ser circuncidado, não vai ser circuncidado, vai lavar a mão ou não vai lavar a mão, ou vai comer ou não vai comer aquela carne do porco. Jesus deixa claro, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai do seu coração. E assim vocês percebem a evolução dos apóstolos, o entendimento dessa nova doutrina, dessa boa nova, né? O evangelho é boa nova. E eles saem pelo mundo, e eles saem pelo mundo inspirados pelo Espírito Santo e dispostos a dar a sua vida. E é isso que a gente tem que ter. A intenção de dar nossa vida por amor às pessoas que nós gostamos, às pessoas que a gente conhece, às pessoas que a gente não conhece, às pessoas que estão precisando de nós. Isso é o nosso testemunho. E ao final, seremos coroados com a coroa da justiça e do amor. E estaremos com Jesus na casa de Deus Pai. Bom,
Isso é o que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o próximo encontro.